Olá! Hoje vamos começar a falar realmente sobre lógica dedutiva. A questão da lógica, de como a gente raciocina ou de como a gente deveria raciocinar, envolve perguntar questões sobre quando um argumento é correto, quando um argumento é válido, quando eu posso de fato concluir alguma coisa. A resposta mais antiga e, em alguns aspectos, completa, que a gente tem notícia, é o trabalho do Aristóteles no órgão, onde ele estudou e propôs uma série de métodos, uma série de ferramentas para a gente analisar um argumento e verificar se esse argumento seria sólido. É óbvio que a questão de se um argumento é correto ou não precede muito Aristóteles. A gente não tem as evidências, mas nossos ancestrais que viviam em pequenas cidades, em tribos, certamente deviam, desde que a fala foi desenvolvida, deviam se perguntar sobre se o que o outro disse era correto ou não, se o que o outro estava dizendo e argumentando era um tipo de raciocínio sólido. Essas questões muito possivelmente são tão velhas quanto a nossa habilidade de argumentar. Vindo para civilizações mais próximas, me parece quase inevitável que egípcios, assírios, babilônios já tivessem algum tipo de discussão, inclusive conclusões, sobre questões lógicas. Os hindus, os chineses, da mesma forma. Só que o texto que chegou até a gente, que foi a base da lógica e usado durante todo o período desde então, mesmo durante a Idade Média e até hoje, é o trabalho do Aristóteles, o órgão. Nele, o que o Aristóteles tentava era encontrar formas corretas. Por exemplo, pegando um exemplo clássico, se a gente dissesse que todo homem é mortal, e eu aceito esse fato, e além disso, que Sócrates é um homem, eu tenho que concluir que Sócrates é mortal. Basicamente, se tiver alguém que não siga esse tipo de raciocínio, a gente considera que a pessoa enlouqueceu. Porque se todo homem é mortal e Sócrates é homem, segue que, sem sombra de dúvida, Sócrates é mortal. Se fosse possível que Sócrates não fosse um homem, sei lá, alguém pôs o nome de Sócrates numa pedra, poderia seguir que Sócrates não seria mortal. Ainda assim, talvez se eu pudesse. Como é que a gente definiria mortalidade para a pedra? É uma outra questão. Ela pode ser destruída, afinal. Mas de qualquer forma, o raciocínio em si não exigiria que. Por outro lado, existem formas que nem sempre funcionam. Então, se eu dissesse que todo homem é mortal e Sócrates é mortal, eu não posso concluir que ele necessariamente é um homem. Dependendo de questões de gênero, aí homem, no caso, era usado como representante da humanidade, mas se fosse especificamente sobre um homem do gênero masculino, a gente poderia pensar, bom, talvez Sócrates fosse o nome dado a uma mulher, mas Sócrates pode ser mortal porque eu chamei meu cachorro de Sócrates. Ele não é um homem de forma alguma. Então o que o Aristóteles fez foi identificar formas que seriam raciocínios válidos. E as formas principais que ele identificou foram dois modos de raciocínio. Dito em termos um pouco mais atuais. Se sempre que A for verdade, B for verdade, a gente tiver uma das minhas ideias iniciais foi dessa forma. Ou seja, se for um homem, é sempre mortal. E a gente tem que vale a primeira condição, é um homem. Necessariamente tem que valer a segunda, é mortal. A questão do Sócrates se encaixava dentro desse raciocínio. Da mesma forma, se eu pegar outro exemplo, se eu supuser que todos os cisnes são brancos e eu tenho
um cisne que eu vou chamar de João, e João é um cisne, eu tenho que concluir que João é branco. Esse é um outro exemplo interessante, porque depois foi observado que nem todos os cisnes são brancos. Mas, e isso leva a uma série de questões importantes que a gente vai discutir mais à frente. Sobre como é que eu aceito ou não essas ideias. Essas ideias iniciais que eu estou aceitando, elas são chamadas de premissas. Ou seja, eu parto da premissa de que todos os homens são mortais. Eu parto da premissa de que Sócrates é um homem. Eu posso partir da premissa de que todos os cisnes são brancos. Nesse último caso, eu estaria partindo de uma premissa que depois a gente aprendeu que estava errada. Mas ainda assim, de um ponto de vista da estrutura da lógica, eu posso dizer que eu parti dessa premissa. Então, a gente tem esse primeiro caso. Se sempre que A é verdadeiro, B é verdadeiro, e eu sei que A é verdadeiro, eu tenho que concluir que B também é. O segundo caso é quando eu tenho uma situação que sempre que A é verdadeiro, B é verdadeiro. E eu sei que B é falso. Nesse caso, A também tem que ser falso. Porque se ele fosse verdadeiro, B seria verdadeiro. Eu sei que B não é verdadeiro, não tem como A ser também, eu cairia numa contradição. Então, eu tenho que, se eu souber que todos os cisnes são brancos, e eu tenho que Maria não é branca, ela não pode ser um cisne. Essa forma correta, onde eu posso substituir A e B por quaisquer sentenças, é o que Aristóteles identificou como uma forma de raciocínio válido. Mas nem sempre, nem todas as formas me levam ao raciocínio válido. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Então, gente, não se esqueçam. Deixem aí embaixo que você gostou. Inscreva-se no canal. Poste seus comentários. Divulguem. Todas essas coisas. Okay? Até mais. Obrigado.